Fala galera, tudo bem? Dessa vez nós viemos com mais uma novidade sobre o Reino de Deus e nós queremos repensar essa ideia do Reino de Deus. Você lembra que em alguns momentos Jesus falou em Mateus 6:33 que os homens deviam buscar primeiro o Reino de Deus e sua justiça e todas estas outras coisas lhes seriam acrescentadas? Citando João capítulo 6, versículo 33. Você lembra? Esse é um texto muito paradigmático. Mas esse texto, na verdade, ele é uma miniatura, na verdade, da realidade do reino. Se você é uma pessoa que está procurando saber quem é Deus, como é que Deus pode me amar e como é que eu posso compreender a Deus e como posso conhecer Deus, eu tenho uma dica para você. Comece a compreender primeiro Deus como Criador do universo, como o dono do reino, que nós falamos na semana passada, lembra? Então, esse Deus, ele tem um grande amor pela humanidade, pela sua criação. Então, quando nós olhamos para isso, eu queria olhar na perspectiva de um Deus que zela pela sua criação, na verdade, como um criador, na verdade, um grande arquiteto que constrói uma obra magnífica e ele tem o prazer de observar aquela sua obra magnífica ou então que faz um desenho magnífico. Imagine-se como alguém que foi desenhado por Deus ou alguém que foi moldado por Deus. Cada detalhe do seu cabelo, dos seus olhos, da sua forma de falar, do seu temperamento, tudo isso está na arquitetura que Deus fez para você. Então, como compreender o reino de Deus nessa perspectiva? Eu tenho um texto que é muito interessante, que vem em Romanos, uma carta que Paulo escreve. Ele diz o seguinte: olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Veja, o reino de Deus não consiste em encher o estômago, não consiste em beber e se alegrar, mas o reino de Deus está além disso, ele transpõe essas realidades. Então, nessa tarde, eu queria pensar com você, digamos que à tarde, ou noite, ou manhã, com você o reino de Deus como justiça. Tem um texto muito interessante que eu quero citar, do C.S. Lewis. Ele trabalha a justiça como equilíbrio. Equilíbrio em relação ao quê? Equilíbrio em relação à estabilidade das coisas. As águas do mar não atravessam o continente, e nem o continente consegue ser engolido pelas águas do mar, salvo algumas questões em que o homem interferiu. Mas o equilíbrio é que o homem andaria no equilíbrio da criação de Deus. O reino de Deus é justiça, as coisas no seu devido lugar, e há uma harmonia quando há justiça. Então você precisa se importar com a justiça em lidar com as situações dos pobres, a justiça em você olhar para além desta realidade brasileira e ver que existem outros povos, línguas e nações que não estão experimentando a alegria. Então você precisa compreender que o reino de Deus não se enclausurou num lugar, como eu falei na semana passada, não está numa ideologia. O reino de Deus é livre. Então você precisa compreender que o reino de Deus, ele caminha no âmbito da justiça. Você conhece muito bem o conceito de justiça, eu não poderia trazê-lo porque não faz o caso, talvez não é o momento. Mas o reino de Deus também é alegria. Imagina, a alegria é tudo que nos motiva a continuar a viver. Na verdade, nós vivemos fundamentados em alguns componentes como a alegria. Alegria de viver, alegria de ter paz, alegria de compreender a realidade da vida, alegria de você chegar em casa, alegria de estar com seus amigos, alegria de estar numa comunidade, alegria de estar com Deus. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus é paz. Tem um texto muito interessante que Jesus também nos lembra, dizendo que Ele nos deu a paz, mas não nos deu como o mundo podia dar. O mundo, muitas vezes, com suas ideologias, ele nos dá paz a partir de vários artefatos. Alguns conseguem encontrar paz na bebida, outros conseguem encontrar paz no sexo, outros conseguem encontrar paz em talvez salários muito bem pagos, não que isso não traga paz ou felicidade, mas outros encontram paz quando as coisas estão indo bem dentro delas ou com elas. Mas a paz, ela transcende isso. A paz verdadeira, ela se encontra quando você compreende que Deus, em você, Ele é esperança. Não as coisas em você são esperança.
Então, quando Deus em você começa a habitar e você começa a viver na plenitude de Deus, você experimenta paz. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria em quem? No Espírito Santo. Amigo e amiga, nessa tarde eu queria convidá-lo a perceber Deus através do Espírito Santo habitando em você. E você pode fazer isso no seu quarto, na sua casa, andando pelo ônibus, ouvindo uma boa música, como eu falei na semana passada. Mas não deixe que o reino de Deus se transforme em comida ou bebida ou prazeres dessa carne. Faça com que o reino de Deus seja fundamentado em você, traga paz, alegria e justiça a partir do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Valeu!